Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Empreenda com Saúde, nosso podcast onde a gente trata de temas de empreendedorismo, de saúde, de tudo mais que der na telha, né? Da minha telha e da minha esposa, a belíssima Thalita, que está aqui comigo como host aqui do podcast. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje o episódio está super especial, que nós vamos aprender muito, né? Se a gente realmente conhece o verdadeiro café. Isso aí, vamos sair da caixinha totalmente, né? Porque estamos aqui no Empreenda com Saúde e no primeiro momento as pessoas vão perguntar por que café, né? Por que desse tema? Mas acho que daqui a pouquinho vocês vão entender. E hoje recebendo aqui o grandíssimo Léo Monte Santo, um empresário, CEO da Coffee Mais, né, Léo? E que está transformando a maneira como o brasileiro se relaciona com o café, com o propósito de autenticidade, muito trabalho, um cafequizador incansável. Seja muito bem-vindo, Léo. É um Olá. prazer te receber aqui. E eu queria que você contasse pra gente qual que é a origem e o propósito. O que que é ser cafequizador? Já chega cutucando, né? O termo é ótimo, cafequizador. Então, tudo bem, pessoal? Eu tive um episódio uma vez, eu tinha acabado de ganhar alguns concursos de café, eu estava viajando com um cara que representava uma outra empresa nossa, lá na Itália, e tentando vender café direto das nossas fazendas como os cafés especiais, né? E a gente já estava naquela época já com 67, 68 anos de café na família, né? E esse senhor, chamado Hélio Vercelli, é um senhor também, já tinha uns 70 e poucos anos, e ele estava viajando comigo lá no interior da Itália para eu tentar vender café direto de fazenda, mas café especial. E ele não concordava com aquilo de jeito nenhum, né? Porque o italiano, ele entende muito sobre extração de café, mas os cafés que os italianos bebem mesmo não tem nada de café bom, né? E eu estava tentando mostrar essa cultura para ele, ele não entendia como assim café especial. E aí eu fui contando a história para ele de tudo que a gente já estava fazendo com café especial e essa jornada toda da minha família. E ele percebeu assim, o brilho dos meus olhos, né, daquela vontade de desbravar, de falar sobre o café especial brasileiro. A gente estava almoçando e ele falou assim: Leonardo, você é um missionário do café especial brasileiro. Aquele jeitinho italiano. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu voltei para o Brasil e comecei a catequizar as pessoas no café especial. Aí uma cliente me chamou no Instagram, falou assim: ô Léo, mas por que você não tira o T e põe o F? Né? Cafequizar as pessoas. Aí o negócio pegou, sabe? Uhum. Porque eu, se você olhar na bio do meu Instagram, tá escrito lá: eu viajo o Brasil inteiro falando a verdade sobre o café especial brasileiro. Porque o brasileiro não sabe, infelizmente, não sabe nada sobre o café. E um fato interessante, né? Muitos brasileiros sabem que a gente é o maior produtor de café do mundo, que também que a gente é o maior exportador de café do mundo. Só que tem alguns dados que são bem interessantes. Em termos de café arábica, que é uma espécie de café que é o que a gente trabalha, o Brasil é tão grande como produtor que a gente é maior do que o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto colocado juntos. A cada 3 xícaras de café que se consome no mundo, uma xícara de café brasileiro. Olha só. Só que quando a gente traz isso para Minas Gerais responde por 50% do café do Brasil. 50%? Nossa. A cada 5 xícaras de café que se tomam no mundo, uma xícara de café mineiro. Então, antes do café ser brasileiro, ele é mineiro. Uhum. Então, a gente pode afirmar que Minas Gerais, aqui em BH, onde a gente está, é a capital mundial do café. Olha só. E isso a gente não levanta o estandarte, né? Não. Eles querem Ninguém fazer fala. a capital do... Como é que chama aquele negócio de empinar a moto? Do Outro grau, do não sei o quê, Outro mas do dia eu fui café que dar é bom. fui dar uma palestra e o vice-governador estava lá. E eu dei nele uns porro bem dado lá. Falei com ele: ô chefe, vem cá, você não tem vergonha não, rapaz? Você vai lá no Palácio do Governo, você serve café licitação, rapaz. É o pior café que você possa vir.
Você recebe gente do mundo inteiro aqui no Palácio do Governo, em vez de você mostrar o que Fazer nós a temos de propaganda melhor, nossa, não. Serve o café ruim. Você passa ali na porta do Palácio do Governo, ali você está voltando do aeroporto de Confins. Pô, põe uma faixa lá, escrito assim, bem-vindo à capital mundial do café, porque o mineiro não sabe disso, cara. Não mesmo. impressionante. E uma fala que eu vi muito sua, Léo, nas redes, um ponto forte seu de divulgação, é querer trazer para o mercado interno a qualidade do café que a gente exporta, né? Que um dado que a gente tem em mente é que a gente exporta um nível de qualidade maior do que se consome no mercado interno, né? Quando é que você viu essa oportunidade de virar essa chave? Porque o café é uma commodity, né? Então exportar realmente é uma decisão interessante do Não, grande produtor, não? nada a ver uma coisa com outra. Café é commodity. Então, se é na commodity, o preço é igual para mim, para você, para o João, para o Pedro, para a Maria. Então, tem diferença. Então, a gente exporta o excesso de produção. Porque a gente produz 65, 70 milhões de sacas de café, mas o Brasil consome 22. Então vai fazer o que com 50, 45 milhões de sacas de café? Tem que exportar. Só que o que a gente exporta é o que os gringos bebem. E a gente fica com o que eles não bebem. Porque quando você pega um café, você tem tamanhos de semente e tem defeitos de semente. Quando a gente exporta o café, o gringo manda tirar todos os defeitos de semente, todas as sementinhas quebradas e com defeito. Ele só pega a semente bonita e cheirosa. A semente fedorenta, pequena e feia, quebrada e defeituosa é o que Fica você pra bebe. gente. Exatamente. Olha só. Então lá eles também entendem, né? Porque eles só aceitam. Mas no café, beleza não põe mesa. Não é porque é bonito que é gostoso. Entendi. Café é igual vinho. Se todo mundo entender que café é igual vinho, o consumo vai mudar demais da conta. Se você voltar há 30 anos atrás, aqui no Brasil, a gente só tomava aqueles vinhos, uns vinhos alemão, doce, ruim para desgraça. Esse é o café que o brasileiro toma. Aí começou a entender um pouquinho de vinho, chileno, argentino, blá, 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 não sei o quê. Então ninguém toma aquela porcaria mais. O que eu estou tentando fazer é ensinar o brasileiro a mesma coisa que fizeram com 20, 30 anos atrás. Estou tentando fazer com café para que você entenda o que você pode tomar de café. Porque o que a gente bebe no Brasil é qualquer coisa menos café. E nesse momento que a gente vem passando de inflação, né, o preço do café dando uma disparada recente aí, e aquelas notícias de que está entrando algumas bebidas que nem café são, é coisa que falseia o café. Isso é um desafio a mais para vocês? Zero. Não compete com isso, né? Tô dobrando de tamanho esse ano. Que beleza. Zero. Eu não fico olhando para problema, não. Eu vou atrás da solução. Se eu ficar me lamentando que a inflação, que isso, que aquilo, eu vou ficar só morrendo aí de casa. Nossa senhora, problema aqui, problema ali. Eu não fico olhando para problema, não. Eu vou até dar solução. E você acha que o brasileiro tá conseguindo entender qual que é Demais a da saúde do café que ele tá Assim, tomando? dentro das minhas limitações de comunicação, né? A minha sorte é que eu não sou uma andorinha, né? Senão não fazia verão, né? Tem um monte de gente aí falando sobre café agora. Parece que virou modinha no Instagram, todo mundo agora entendeu um pouquinho de café, né? Então eu acho isso maravilhoso. Quanto mais gente Claro. falar para mim, melhor. Sim. E tem alguma coisa assim que diferencia, por exemplo, um café de boa qualidade, um café de má qualidade em relação à saúde mesmo? O que Tem que demais. o produto entrega para o Muita. consumidor? Muita. É porque em uma amostra de café, de 100 gramas, em café in natura, antes da gente torrar, vocês que conhecem o café tradicional como tradicional, eu que sou técnico em café, eu chamo ele de consumo 600 defeitos. Que é o consumo brasileiro, né? São 600 defeitos em 100 gramas, 600 defeitos visuais da semente, Nossa. que são oriundos de pragas e doenças. Só que, além disso, esse café, geralmente que tem praga e doença, é o café que, quando a gente vai colher com a máquina vai colhendo e cai muita fruta no chão. Só que quando a fruta está madura, a gente não consegue colher aquela fruta no chão. A gente tem que esperar ali 30, 40 dias aquela fruta secar. Quando ela está seca daqui 40 dias, a gente vem com a máquina rastelo, que vai rastelando no chão, vai juntando aquela poeira, graveto, barata, escorpião, Tudo. cobra, tudo junta no meio ali.
Aí depois vem outra máquina que vai colhendo aquele negócio, tudo que está no chão. Esse é o café que o brasileiro bebe. E a lei brasileira permite que o seu café contenha até 1% de impureza. O que é impureza? Pau, pedra, milho, casca, folha, isso tudo é impureza e a lei brasileira permite que tenha até 1% no seu café. Uhum. Então você já deve ter ouvido um monte de gente falando com você que tem queimação no estômago ou azia e parou de tomar café ou diminuiu. Olha só, verdade. Então, 1% dessa merda toda na sua barriguinha tem que dar alguma coisa. Eu desafio você ter queimação no estômago ou azia com o meu café. Tomando café puro. E como é que a gente pode identificar um café realmente puro, o grau de pureza dele, de um café com as impurezas? É só tomar Coffee Mais. Gosto de gente assim, tá vendo? Aí você tem certeza. Uma vez me deram uma dica visual, eu não sei se é verdade, que o café ele é insolúvel, né? Então se eu colocar o café sobre a água, ele não suja a água, ele vai ficar flutuando o tempo inteiro. Se a água borrar, se ela ficar suja, é a impureza que tá fazendo aquela sujeira. Isso é verdade, Léo? Não, eu nunca fiz esse teste não, velho. Não? Não, eu nunca fiz. E em relação à coloração, assim, pra gente conseguir identificar o café mais escuro, mais amarronzado, É, o seguinte, o pó. Aí a torra, né? É, a torra. Seu pai morre, hein? Meu pai ouvindo eu falar o pó. A coloração. o que acontece? Por que o café tradicional ele é preto e o meu café é marrom? Existe a torra perfeita, que é a torra marrom, que ela serve para valorizar os atributos do café, sendo ele positivos ou negativos. Então, quando a gente torra o café marrom, é para a gente achar coisa boa ou se ele tem defeito sensorial na bebida. O café tradicional, se eu torrar ele na perfeição, ele tem gosto de água de mangueira. Então, para você não sentir esse gosto horrível na sua casa e ter ânsia de vômito quando você for tomar seu café, como é que a indústria esconde esse gosto ruim? Ela queima o café na torra. A consequência de se queimar o café na torra é que ele fica amargo. Você põe açúcar. Eu não tenho nada para te esconder. Eu só tenho coisa boa para te mostrar. Esse café que eu trouxe aqui, que é o Geisha, ele é um café que tem notas florais de jasmim com acidez cítrica de limão Tahiti. Esse café foi premiado, não foi? Foi. Café é uma fruta doce. Se café é fruta e é doce, por que o café que o brasileiro toma ele é amargo? É porque a gente só toma a sobra dos gringos. E com bastante açúcar e adoçante, para estragar mais ainda. Não, na verdade é o seguinte, quem toma café tradicional sem açúcar, para mim é só o Rambo. Porque não sei como é que aguenta. É verdade. Conta um pouquinho pra gente como que surgiu a Coffee Mais. Porque você, sua família, já é uma família tradicional, né? Produtora de café. E a empresa, a marca Coffee Mais? Bom, eu fiz de tudo na minha vida para não trabalhar com café, né? Correu disso, correu da Eu, com 15 herança anos, da família. Quando eu tinha 15 anos, eu falei pro meu pai que o dia que ele morresse eu ia vender tudo, que eu ia trabalhar com café nunca na minha vida. E tá aí cafequizador hoje. Bom, aí o mundo deu volta para danar, e aí quando eu estava com 28 para 29 anos, eu fui trabalhar, fui tomar conta da área de produção nossas fazendas. Entendi que fazenda de café é igual uma vinícola, né? Porque a gente fala de terroir o tempo inteiro, a gente fala de processo de pós-colheita, a gente fala de variedade de café. E só para as pessoas entenderem o que é variedade de café. Porque lá atrás eu falei café é igual vinho. Quem toma vinho vai entender, né? Nós temos aqui a uva roxa. E aí depois a gente tem o vinho, o Cabernet Sauvignon, o Shiraz, o Merlot e Pinot Noir. Que apesar de serem uvas roxas, são vinhos completamente diferentes. E por que são vinhos diferentes? Porque são variedades de uva roxa diferente. A minha uva roxa chama café arábica. Debaixo do café arábica eu conheço mais de 50 variedades de café diferente. Geisha é uma dessas variedades. Como é que é composta a fruta do café? Casca, lá dentro tem um caldinho que a gente chama de mucilagem, onde tem a doçura da fruta, depois vem duas sementes abraçadinhas.
Se você for lá na fazenda e pegar uma fruta de gueixa e espremer na sua boca, o caldinho do gueixa tem gosto de mamão papaya. Olha. Se você for no catuai amarelo, espremer na sua boca, tem gostinho de abacaxi cítrico. Se você for no bourbon rosa, tem gostinho de vinho rosé apimentado. Então, o meu trabalho é colher essa fruta no auge da maturação, conduzir o processo de secagem na perfeição para que os atributos sensoriais permaneçam na semente do café. Então, quando eu afirmo que esse café tem notas florais de jasmim com acidez cítrica de limão Tahiti, é da própria natureza da variedade. E se eu plantar a mesma fruta a 1.000 metros de altitude, a 1.500, muda alguma coisa ali na Muda característica? tudo. É assim, ó. O que é a explicação mais simples para terroir? Aqui em Minas tem o Parque Nacional do Caparaó, que é onde fica o Pico da Bandeira, que é o terceiro maior pico do Brasil. Se você estiver lá em cima, a 1.800 metros de altitude, a distância daqui para cá é de apenas 1 quilômetro. E aí é o seguinte, eu vou fazer o mesmo preparo de solo, vou pegar as mesmas variedades, vou plantar no mesmo dia do lado de cá, do lado de cá. E vou conduzir exatamente igual durante 3 anos. Quando esses rapazinhos forem produzir, vão dar cafés completamente diferentes, apesar de estarem apenas a 1 quilômetro de distância. Porque do lado de cá da montanha você tem o sol nascente e toma a brisa do mar. Do lado de cá é sol poente e não tem brisa do mar. Mudou o terroir completamente, apenas 1 quilômetro. Olha só. Então, eu vou pegar o gueixa, plantar aqui, plantar lá, plantar lá, plantar lá, plantar cá, que necessariamente vai entregar o mesmo atributo sensorial. Gente, que interessante. E o povo brigando para ver se compra a marca X forte ou extra forte. Extra forte é extra queimado. Bom, e aí existe uma variedade de café que chama catuai amarelo, que essa variedade foi desenvolvida em laboratório aqui no Brasil na década de 70 e foi a variedade que mais se adaptou a todos os terroirs do Brasil. Então você vai encontrar catuai amarelo no norte do Paraná e no norte da Bahia, ou seja, são 2 Brasis completamente diferentes. Lá na minha fazenda era diferente, muito catuai amarelo. Mas para quem quer resultado diferente, tem que fazer coisas diferentes. Então, quando foi em 2016, eu plantei lá na minha fazenda 30 variedades diferentes. Bom, e aí, o que acontece? Aqui, o produtor brasileiro não tinha muita preocupação com o processo de pós-colheita, com qualidade. Por quê? A gente é muito produtivo e o nosso custo é muito baixo. Na América Central é diferente. Lá o custo é muito alto, a produtividade é muito baixa. Só para vocês entenderem a discrepância, a produtividade média brasileira são 30 sacas por hectare. A produtividade média da América Central são 7 sacas por hectare. É isso. Então, ou eles fazem qualidade ou eles morrem no meio do caminho. Então, eles são especialistas em processo de pós-colheita. Então, o que eu fiz? De 2016 a 2018, eu fui 10 vezes na América Central. Eu fui atrás dos 5 melhores produtores de cada país. E com uma simples pergunta: o que você faz com a fruta depois que você colhe? Aí eu fui trazendo essa bagagem para dentro da minha fazenda e quando foi em 2018, essas variedades produziram, o que mais destacou foi o geisha. E aí eu fui participar de um campeonato que chama Cup of Excellence, que esse é o maior campeonato de qualidade para produtores do mundo, que ele acontece aqui no Brasil há mais de 25 anos e também em todos os países do mundo que produzem café. Entrei disputando com 3 mil produtores e ganhei o prêmio de melhor café do Brasil. E aí, quando a moça anunciou meu nome, que eu tinha ganhado, eu saí correndo, peguei o microfone, que eu queria falar uma coisa que eu achava muito importante. O presidente mundial do campeonato estava lá, ele é um americano, eu virei para ele em inglês e falei assim: ô meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou cansado dessa conversa fiada, que fica todo mundo falando que os melhores cafés do mundo são os cafés colombianos e os cafés africanos. Me põe sentado na mesa com esse povo que eu vou provar para todo mundo que o Brasil não é só o maior, mas o Brasil também é o melhor. Eu não sei se já viram americano nervoso, né? Fica só com as bochechinhas vermelhas. Não falou nada e foi-me embora. Passou 2 meses, ele me liga: ô Léo, eu resolvi aceitar seu desafio. Eu vou fazer a primeira Copa do Mundo dos Cafés, o evento vai acontecer nos Estados Unidos. E você, como campeão brasileiro, você vai vir representar o Brasil e você vai disputar com os outros campeões dos outros países.
E aí como é que funciona? São 50 cafés campeões de cada país, são 20 juízes internacionais provando os cafés. Você exclui a maior nota, exclui a menor nota e faz uma média dos 18 juízes. Em 2018, o café mais pontuado do mundo pelo Cup of Excellence foi o Geisha produzido na minha fazenda. Então a gente pode afirmar que pela primeira vez na história, o melhor café do mundo é brasileiro. Olha, Aí quando foi em 2019, fiquei em segundo lugar. Hoje, a Fazenda Primavera, ela é uma das fazendas mais premiadas do Brasil e eu sou o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio de melhor café do mundo. Caramba, né? E aí, cara, minha vida virou um inferno, com todo mundo enchendo meu saco, querendo tomar café. E eu falava, gente, mas eu não tenho café. Ele falou assim, olha, mas como é que você não tem café, rapaz? Tanta fazenda que você tem. Bom, a Fazenda Primavera, se você quiser ir lá nela, daqui de BH para lá, são 7 horas e meia de carro. nossa. Em 2019, a colheita dura 60 dias, junho e julho. Eu recebi lá na fazenda 200 pessoas de 40 países diferentes que vieram do mundo inteiro para comprar o café da fazenda que ganhou o prêmio Melhor Café do Mundo. O Geisha campeão, ele automaticamente vai para um leilão eletrônico, o mundo inteiro tem acesso a comprar o café. Hoje uma saca de café está caríssima, está custando R$3.000. Mas esse café foi vendido no leilão para uma cafeteria japonesa chamada Kentaro Maruyama. Ele pagou $19.000 em cada saca. Em dólar é o café mais caro já vendido na história do Brasil. É por isso que eu não tinha café. Aí eu começo a viajar o mundo inteiro por causa de café. Tem 2 grandes feiras de café especiais, uma americana e outra europeia. E essas feiras é para 25, 30 mil pessoas do mundo inteiro só falando de café especial. Como a gente é o maior produtor de café do mundo, o estande do Brasil representa isso sendo o maior estande das feiras. E como eu era o atual campeão brasileiro, tinha uma foto minha, o tamanho de uma parede no estande do Brasil, todo mundo na feira sabia que eu era. Então eu andando na feira de Berlim, e vê um casal correndo, me pega no braço e fala assim comigo, você que é o Léo da Fazenda Primavera, né? Eu falei, sou eu. Ô Léo, a gente já leu tudo a seu respeito, a gente já viu todos os seus vídeos na internet, o nosso sonho era te conhecer. Por favor, tira uma foto comigo e meu marido. Eu tirei a foto e perguntei, mas por que isso está acontecendo? Léo, a gente tem uma cafeteria e ela não estava indo muito bem e a gente decidiu comprar um café da sua fazenda. Quando a gente anunciou que a gente tinha Primavera na nossa cafeteria, deu fila de espera na porta. Olha. Eu falei, mas de onde vocês são? A nossa cafeteria fica em Sófia, na Bulgária. Caramba. Aí eu voltei para o Brasil, estava aqui em Belo Horizonte numa feira. Famosíssimo no exterior. E aí, essa feira, tinha umas 15 mil pessoas na feira, só falando de café especial. E eu pensei assim comigo, rapaz, eu tô achando que o brasileiro está pronto para tomar café especial. E eu sentei lá na feira, quando eu era muito jovem, e eu frequentava muito a indústria do meu avô de café, e a primeira e única vez que ele falou essa frase comigo, eu tinha 6 anos de idade. Ele falou assim, meu filho, o sonho da minha vida é ver o brasileiro tomar o café que sempre foi exportado. Eu não sei por que essa frase demorou 30 anos para voltar na minha cabeça, mas ela voltou nesse dia. Ué, E aí- vendendo a $19.000 a saca, Não, mas, lá pra fora. cara, mas não teve nada a ver com essa venda. Eu já estava começando a ficar incomodado que aqui no Brasil, apesar da gente ser um grande produtor de café, a gente vai ficar tomando a porcaria, né? E aí, rapaz, lá na feira eu pego meu telefone, abro meu WhatsApp. Na hora que eu abro meu WhatsApp, aquele casal tinha mandado a foto para mim. A foto que eu tirei com eles virou a embalagem do café da café deles lá na Bulgária. E aí, rapaz, quando eu recebi aquela foto, para mim foi a gota d'água. Lá da feira eu liguei para meu pai, pedi demissão para sair das fazendas, que eu queria abrir uma empresa que ia nascer com o propósito de democratizar o café especial brasileiro. Então, em novembro de 2019, nasce o embrião de uma empresa que veio se chamar Coffee Mais. Olha só. Novembro de 19. Novembro de 19. Aí nós lançamos em outubro de 2020. Se for parar para pensar, é uma empresa bem recente para já ter 4 anos. para ter esse Exato. a nível nacional. E assim, não só na qualidade, mas né, foi a primeira vez que eu tive contato. Eu nunca tinha visto. Eu acho que essa caixinha tá nessa formatação, daqueles drips, né? É. A dose essa aí. individual. Aham.
Eu Achei. nunca tinha visto Eu também nunca isso tinha visto. Eu de achei outras marcas. sensacional. Foi a primeira vez que eu vi, foi com a Coffee Mais. Isso já era utilizado no Brasil, vocês foram pioneiro nisso? Como é que Não, foi essa já história tinha no dessa Brasil há 10 apresentação? anos, mas ninguém soube Há lançar. 10 né? anos. Olha só, pois é. Eu nunca tinha visto no mercado, em prateleira, Porque o nunca. povo não soube lançar, né? Tanto é que quando a gente viu da Coffee Mais, né, foi o que chamou a nossa atenção, que a gente experimentou e amamos. E de onde que você viu isso como uma oportunidade também de crescimento? Essa apresentação. Por que vocês Eu era fizeram essa diferente, né? escolha? Eu era diferente. Grão, moído, cápsula de Nespresso, todo mundo tinha. Mas Aham. quem que fez as mulheres tomar isso aí na taça de vinho? Ah, é verdade. Na taça de vinho. É o diferente, né? É isso aí. E chamar atenção de algum jeito, né? Léo, como que tá hoje a realidade do pequeno produtor de café no Ganhando Brasil? muito dinheiro. Do pequeno também? Tá todo mundo ganhando dinheiro com café produtor. Partiu plantar café. 5 aqui tá. Vou O problema fechar é o o seguinte, né? consultório. Daqui a 3 anos, não sei se vai estar no mesmo preço, não, mas. Não, tudo é cíclico, né? Vai subir, uma hora vai Cara, eu não sei, parar às de vezes- acelerar. Às vezes pode ser o novo normal, ninguém sabe ainda. É. Mas quem tá ganhando muito agora de dinheiro no café, plantou esse café quando? Ah, já tem café há muitos anos. Ah, tá. Porque você comentou que a primeira. Não, porque planta de café você fica há 25, 30 anos, né? Então não é uma cultura aham. igual soja, milho, algodão, que a gente chama de lavoura branca, né? Que o ciclo é 6 meses, entendeu? Aham. E esse pequeno produtor hoje, ele tem dificuldade de produzir o café especial? De plantar o café especial? Para produzir café especial, tem que pensar especial. Dá trabalho. Só querer fazer? Mas, assim, o manejo da produção é muito mais difícil? Não, da Muito- produção não, é o pós-colheita. O pós-colheita que é mais É, difícil. o que você faz com a fruta depois que você colhe. Né, porque o sistema que eu conheci, minha família, parte de manhã é de Caparaó. Tinha uma rocinha pequena de café em Minha Espera avó é de Feliz. lá. Minha avó mora lá até hoje. Ó, Ó, que bacana. vai ver, sua mãe Só que conhece. Belo Horizonte é É. pequenininho demais da conta. É só conversar com alguém que acha um grau de parentesco. É. Mas era aquele processo de secagem Terreiro. no pátio, no terreiro, né? E vai virando, e lona para não tomar orvalho. E pelo que eu sei, pouco conhecimento que eu tenho no café especial é suspensa a secagem, né? Tem alguma Não tem diferença? assim, regra. grande? Ó, põe uma coisa na sua cabeça que eu aprendi essa frase muito cedo. No café e no amor não tem doutor. Então, vou falar, faz assim que vai dar. É mentira. Aham. Tudo é teste. Pra você ter uma ideia, o café campeão de 2018, eu fiz meticulosamente o mesmo processo de 2019. O café de 2019 azedou. Olha Aí, em só. 2018 choveu em março, 2019 choveu em fevereiro. Mudou o terroir completamente. Então, não tem regra, cara. Não tem uma Tem forma. como você fazer um café natural com 15 de cata que não estoura xícara. Que a gente fala que é os cafés ruins, né? Que não, é um café que a gente fala que é em cima do muro, não fede, não cheira. Isso aí, um monte de gente já sabe fazer. Agora, fazer os cafés com pontuação, não necessariamente o que você faz esse ano vai dar certo ano que vem. Então, é tudo teste. Na minha infância, eu escutava muito. Fazia colheita, torrava e chegava uma notícia lá. Não deu bebida. Não deu O bebida. que, isso que, aí. que significa esse não deu bebida? Não deu bebida dura, né? Que quando a gente fala bebida tem... Antigamente era, né? Riozona, rio, riado, duro, mole, estritamente mole. Nossa Senhora. Estritamente mole é um café doce, sem defeito, agradável, quando a gente Uhum. prova profissionalmente, né? Hoje, você tem o estritamente mole, aí você começa as pontuações de café. Que aí você vai falar de café de 82, 84, 86, 88, 90 pontos. E aí você começa a agregar atributos sensoriais no café. O estritamente mole é um café super doce, pensa assim. Uhum. Doce, doce, doce. Então, não deu bebida que seu café estourou xícara riada. Que aí começa o gosto de água de mangueira. Aham. Esse gosto a gente. Mas ainda assim é processado, industrializado e vendido. Com No certeza. café Tem nada se perde. Nada. Nem a palha, nem a casca, nem os galinhos. Uhum. Não joga nada fora. Nada. Ô, Léo, voltando ao assunto aí que você contou do seu início da empresa, do Coffee Mais, quais que foram os principais desafios que você enfrentou no início como empreendedor para montar a sua marca? Principais desafios? Pedir demissão pro pai, deve ter sido um, né? Briga na família. Principais desafios.
Cara, eu acho que foi um processo tão bacana o lançamento da Coffee Mais. Quando eu olho para trás, assim, eu falei assim, eu acho que eu aproveitei pouco. E foi tão legal, cara. Acho que, eu acho que o desafio persiste até hoje, né? De, hoje eu acho que eu estou conseguindo consolidar um time, né? Uhum. Porque eu, quando você começa, você faz de tudo, né? E eu fiquei fazendo de tudo nos últimos 4 anos e meio. Agora, nos últimos 60 dias, 60 não, nos últimos 35 dias, eu comecei a tirar um pouquinho o pé. Pra você ter uma ideia, esse ano eu já peguei 40 voos. Então, já rodei quase que o Nossa. Brasil inteiro esse ano. Uhum. Ano passado eu fechei com 93 voos. Mas impressionante, tem 2 semanas que eu não viajo agora. Uhum. Eu até emagreci, perdi uns 3 quilos. E nessas viagens aí, você consegue chegar em locais assim que tem pessoal que nunca nem ouviu falar sobre o café Não, especial? eu vou é para a gôndola dos supermercados. Ah, tá. Eu ia te fazer essa pergunta, Ano porque passado eu entrevistei mais de 3 mil pessoas no ponto de venda. tem uma característica sua que eu fiquei bastante encantado vendo sua rede social, que você não. O que é negócio? Não significa assumir fazer atividades operacionais, mas você nunca deixou de fazê-las em algum momento. Então tá ali apresentando o produto para cliente dentro do supermercado, repondo. É interessante ver como é que você. Mas isso não é uma atividade operacional, porque eu tenho um monte de gente para fazer isso para mim. Eu estou ali Sim. aprendendo. Não, pois é, e envolve teus filhos, tua família, Eu leva venho ali para ensinando. conhecer, É. mostra para eles a ideia de questão de venda, de meritocracia. Eu fiquei bastante encantado mesmo com essa postura, essa pegada de empreendedorismo mesmo, que a gente se identifica bastante, né? E na hora que você fala isso, pô, não, esse ano eu peguei voo e eu vou no supermercado, eu reponho, eu apresento produto, tô ali no dia a dia para entender realmente a necessidade do consumidor, né? Que muitas vezes é algo que você captou para fazer esse café. É drip, né? Que chama? Drip. Para fazer essa apresentação, para mudar a abordagem do café. Porque marca tem aos montes, né? Marca de café tá. Não sei quantas que a gente tem registrado hoje em dia, mas. Nossa, eu acho que a tendência deve ser só aumentar, porque é como o Léo falou, tá na modinha, né? Não, Agora. eu acho que vai diminuir. É? Ah, porque café está muito caro, né? Nem todo mundo tem dinheiro para comprar café hoje, não. É Entendeu? verdade. E quando você entra lá embaixo, no café tradicional extra forte, a briga é ruim para você, né? Vai brigar com 3 coração, pilão, melita. É briga ruim. Tô fora. Tem dinheiro para bater nesses homens, não. Mas aí na hora que você vai pro café especial, aí você já. É porque o café especial, cara, assim, são poucas as pessoas que têm disposição de fazer um trabalho de indústria grande com café especial, que é o que eu faço. Eu faço um trabalho de indústria grande, mas com café especial. A gente está hoje em mais de 1.200 lojas de supermercado no Brasil. Qual é a marca de café especial que tem isso hoje? Ninguém. E também. Aí eu posso estar falando bobeira, mas pelo que eu vejo também do mercado acontecendo, o sistema de produção é difícil você ver alguém que pega do início da produção do café até a ponta do supermercado, né? Ou a pessoa produz, ou ela tem uma manufatura que vai comprar o café dos produtores e vai industrializar, colocar a marca, colocar no supermercado, né? Fazer a torra e a moagem. Mas você faz o processo Isso, integral, todo, né? exatamente. De ponta a ponta. Você acha que isso hoje é o seu diferencial? Zero. Porque assim, Ninguém faz graça para ninguém no processo. Todo mundo vende para quem paga mais caro. Uhum. É porque hoje. Eu produzo café, eu vou vender mais barato para Coffee Mais. Não, meu pai tá nem para mim, não. Sou. Eu vou vender para quem paga mais. Vai pagar o preço de mercado? Não sei, o problema é seu. Se vira. Eu tenho sorte diferente aqui, sorte diferente ali. Como é que eu vou ficar fazendo graça para alguém no meio do caminho aqui? Uhum. É Aí você vai, verdade. e aí como é que faz? A empresa é boa porque alguém está dando subsídio para ela? Ninguém que vive de subsídio. Aqui é trabalho mesmo. E onde que é a sua sede da marca hoje? Fica em Piuí. Ah, sim. Aqui em Belo Horizonte é a parte que todo mundo vê da Coffee Mais, que é o comercial, o marketing. Lá em Piuí é onde fica a indústria, onde fica A produção. logística, armazenagem, tudo lá. Muito bacana. Piuí que tá do outro lado da Serra da Canastra, né? Nós estamos de um lado, eles estão do outro. Não, eles estão do lado de cá também. Não, É eles Delfinópolis que tá de lá. Mesmo lá de São Roque. É do mesmo É. lado. Conta um pouquinho pra gente. Você acha que
o brasileiro mudou a relação dele com o café? Ainda não. Muito pouco. Pouca gente conhece. Pouca gente sabe degustar. É porque ninguém conhece, né? Não é que não sabe degustar, nunca foi apresentado, né? Então a gente. Como é que a gente vai falar algo sobre o que a gente não conhece, né? Tem algum lugar que você foi, que assim, que de início, nessas viagens que você faz pelo Brasil, que chamou atenção, que, que você chegou lá, aí o dono do supermercado, da empresa, falou, não, aqui não tem mercado para esse tipo de café. Só isso que eu escutei até hoje. Sempre no início essa abordagem, né? Sempre, é padrão, tô acostumado. Eu sempre vou preparado pro não. Eu nunca vou, ganhar sim. Você sabe, você deve saber os números, assim, que representa, qual que é a participação de mercado que vocês têm do o café especial em comparação com o café tradicional aí das grandes marcas? Não é a participação que a Coffee mais tem, mas a gente fala que hoje café especial no Brasil é 5%. 5% somente. Café especial, 5%. Se colocar café gourmet junto, vai para uns 15%. Mas especial é 5%. Qual que é qual- a diferença é. entre os dois? Uma viagem de Belo Horizonte a Londres. Só isso? De carro ainda. Eu achava que o gourmet era a mesma coisa que o especial. Nossa Senhora, é muito Ó. distante. Quase que infarta ali. É muito Vai, distante. dê alguns exemplos aí da diferença entre eles. Ó, primeiro que o café gourmet, ele ainda aceita amargor, né? Que amargor para a gente é um defeito capital, pensa assim. Ele ainda aceita amargor e pode ter defeito sensorial na bebida além do amargor. Então, porque o café especial, que a gente fala que a partir de 80 pontos, ele já não pode ter defeito sensorial. Um café gourmet é um café de 70 pontos, pensa assim. A gente só trabalha com café acima de 84 pontos. O que significa? Que a partir dessa pontuação que os cafés começam a apresentar atributos sensoriais. 80 pontos não tem defeito sensorial, mas também não tem atributo. Uhum. A partir de 84, atributos 80 fica no 0 a 0. Então, aqui a gente trabalha numa categoria que a gente chama de super especiais. Olha só. É o que há de triple A de café no Brasil, dos melhores produtores, dos melhores regiões, está dentro das caixinhas do Coffee Mais. Uhum. E quando o pessoal fala daquele selo, acho que é a BIC, que tem um selo de qualidade, ele vai até o gourmet, ou ele também tem aplicação Tem para o especial, especial? cara, mas assim, para mim nada é a mesma coisa. Você acha que não faz tanta diferença Pra assim no mim- produto, não? Para mim, não. E como que você... Porque só para você entender, o método de avaliação deles de um café especial é o mesmo método de avaliação de um café tradicional. Como é que você avalia laranja e cebola do mesmo jeito? Não tem jeito. E como é que o consumidor pode chegar ali e, por exemplo, ver uma marca de café especial? Porque, assim, se não tiver uma régua, uma certificação, muitas vezes eu posso comprar qualquer coisa, posso colocar qualquer coisa no saquinho e escrever que ele é especial. Como que a pessoa pode ter confiabilidade naquele produto? Você confia no selo do café tradicional? Eu estou aqui te falando que tem pureza, pau, pedra, milho, casca-flor, você está comprando, o selo está lá. E aí? Ah, esse também tem então... Você está entendendo? Tem O mesmo categoria cara que para dá um tudo, selo né? de autorizo até 1% de impureza, é o mesmo cara que dá um selo para um café especial. Você entende? Para mim não faz sentido. Sim. Mas você tem que ter o selo para anunciar como especial. Nenhum. Tem entidade nenhuma hoje, na minha opinião, que tem capacidade técnica e para poder afirmar isso com custo. Presta atenção, não precisa tirar minha frase de contexto depois. Com custo adequado. Porque, por exemplo, a última vez que a gente fez uma cotação para a gente ter o selo de especial da BIC, eles queriam que eu pagasse R$500 mil por ano. Eu falei, seu filho, de onde é que eu vou tirar R$500 mil por ano para pagar de selinho para você? Se eu for repassar isso para o consumidor, você vai pagar? É impressionante, né? Brasil tem umas Mas o coisas selo tradicional é de graça. Pois é. Foda, né? Não, Brasil tem umas coisas que eu vou te falar. Piada. Descolar a bunda. Como que a Coffee Mais hoje valoriza
quem está na ponta da produção? Olha, é difícil você achar hoje empresas que compram volumes igual a gente compra de café especial, com preço de café especial, né? Então, eu acho que, no final das contas, é assim. Você pode alisar, pode dar beijinho, pode não sei o quê, mas no final das contas, o que valoriza é dinheiro. Uhum. Então, a gente compra o café especial com preço especial. A valorização está aí. Uhum. Não tem outra valorização para dar. E tem muito produtor de café especial que chega querendo vender o produto dele para vocês hoje? Há muito pouco, né? Porque a gente não consegue comprar direto do produtor assim, 10 saquinhos, 5 saquinhos, né? Eu tenho uma pessoa que reúne isso tudo e eu compro de uma pessoa só, porque Ah, entendi. eu não Você vai- consigo. Ah, você tem 5, dá uma da amostra para mim. Se eu for, eu estou morto. Entendi. Eu não consigo, porque uma das palavras mais difíceis no mundo do café especial para mim chama consistência. O seu café em janeiro clássico, ele é clássico, em dezembro ele tem que ser clássico também. Eu não posso oscilar a matéria-prima, entendeu? Sim. Eu não posso, você apareceu com 3 sacos. Você imagina eu ter que falar com esse tanto de gente, provar esse tanto de café, desse tanto de laudo, buscar 10 sacos aqui, 5 sacos ali, eu não dou conta de trabalhar. Entendi. E você não vai ter o seu produto final mantendo o mesmo padrão. Consistente. Eu vi no seu Instagram você comentando que você tá dando uma mentoria. É para empresários, produtores de café? Como que funciona? Na verdade, assim, ó, empresa é tudo igual. Uhum. O que muda é o que a gente vende. Todo mundo tem custo fixo, variável, processo, pessoa, marketing, fluxo de caixa, contabilidade, imposto. O que muda é o que você vende. Uma padaria vende pão, o banco vende dinheiro. Se o banco não emprestar o dinheiro não vai depreciar na conta dele, porque a inflação não está comendo, então é a mesma coisa. Então, como eu entendi isso muito cedo, e eu já trabalhei em diversos negócios, é porque o povo fica vendo o Coffee Mais bombando para cima e para baixo, eu cortando o Brasil inteiro. Aí os outros ficam me ligando, mandando, Léo, mas como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que faz? Eu falo assim, ó, pelo amor de Deus, eu não vou ficar fazendo isso não, né? Eu falei assim, ó, aí um sábado eu acordei lá em casa, falei assim, vamos ver se esse tem funciona. Eu falei assim, ó, eu vou fechar aqui, vou abrir 4 vagas de mentoria comigo, vai ser 1 hora por semana online. Se quiser me chama no direct. Isso era 8 horas da manhã, quando era meio-dia eu tinha fechado às 4. E aí isso tem o quê? Isso foi em fevereiro do ano passado. De lá para cá, eu só atendo 4 empresários por mês, porque eu não dou conta de fazer outra coisa. Então, é 1 hora por semana cada um online. E aí, dependendo do tamanho do negócio do cara, ou dependendo do tamanho do projeto, eu combino com ele uma visita em loco 1 vez por mês, para mim poder ir lá na empresa do cara, porque tem 2 empresários hoje que estão comigo, tem mais de 6 meses. Esses caras faturam mais de 100 milhões por ano. Então não é um negócio só online, entendeu? Então eu vou na empresa do cara todo mês, sento lá com ele, faço reunião diária lá com a equipe dele, lá para entender o negócio, a gente faz reunião de conselho, faz reunião de resultado, para poder ir dando os próximos passos, né? Porque a maioria dos empresários que dão muito certo, mas quando chega aqui nessa casinha não param de crescer, é porque eles são excelentes comerciantes. Eles compram muito bem e vendem muito bem. Mas na hora que o negócio começa a crescer, tem que ter processo, tem que ter gente que começa a medir os dedos dele. E aí que eu entro. Para deixar ele de ser só um comerciante e transformar ele em empresário gestor. Porque ele tem que continuar com a veia comercial, mas e aí? Como é que eu faço agora para fazer com que essa empresa ande comigo e semigo? Afinal das contas é isso, né? Sim. Saber delegar Porque senão você limita. Exatamente. Você limita o resultado ao teu braço, né? É isso aí. Isso não pode. E já teve empresas, assim, empresários de áreas muito diferentes que chegaram que te chamaram a sua atenção? Completamente diferentes. Que não é da sua área de tecnologia. Já fiz mentoria com empresa de tecnologia, empresa de mangueira hidráulica, empresa de mel, empresa de tudo. Empresa é tudo igual, só. Aí, o que muda? Os empresários, né? Porque a sua dor é diferente da dor dele e da dor dele, né? Porque às vezes você é boa, excelente comerciante, não tem gestão. Ou às vezes você não é tão bom comerciante e tem uma deficiência muito grande em processo. Então você entende que aí eu vou identificando o que é a dor de cada um e vou ajudando o cara a resolver aquelas dores específicas para ele dar o próximo passo. Mas todos têm 2 dores em comum, né? A concorrência e o governo.
Nossa senhora. Mas pensa uma coisa, senhor. Governo é igual para todo mundo. Exato. Então, não é dor. Concorrência, se não tiver, você fica burro. Então é excelente. É. Não, Se acomoda. tem uma... O difícil no negócio é qual a dor do seu cliente que você resolve. Sim. Não, Pronto. tem uma coisa interessante, eu falo isso com o Thalita, eu sempre quis ter um empóriozinho, vender queijo, vender café, uma lojinha pequenininha, porque eu gosto muito do produto e tal. Vamos Você colocar gosta ali... do comércio. Só pra gente movimentando. Acho interessante. Na hora que eu fui estudar, fazer um plano de negócio e tal, eu vi que o melhor lugar para se montar um negócio desse é em frente a um supermercado. Que você causa vai da trazer o concorrência. mesmo, digamos, o mesmo interesse do cliente, só que o que você vende é um padrão superior que tem no supermercado. Depende, né, padrinho? Se você abrir na frente do Verde Mar, você tá enrolado. É, é. Vamos abrir na frente do. Do Super Nosso. Não, o Super Nosso. Se você abrir na Do frente EPA. do Verde Mar, você tá enrolado. Do Edmar, EPA, do Pague Vendimar é aquele ponto que você comentou, né? Não temos caixa para brigar com gente assim, não. com gente muito Os caras são desse brutos, né? tamanho, não. Mas o que você vai ter do seu emprego que o Verde Mar não tem? Isso é que é o problema. Esse que é o ponto. É, o melhor, é um dos melhores gestão de SKU do Brasil, do Verde Mar. Cara, o povo brinca assim, né? É o verde caro. Mas não é que o Verde Mar é caro. Se você olhar ali a curva dele de 80%, é o preço, se não é igual, às vezes é 5% mais caro, às vezes até mais barato. Sim. O arroz, feijão, o óleo, essas coisas. Mas por que todo mundo acha que ele é mais caro? Né? Porque quando você entra lá dentro, você compra até que você não precisa. Porque tem tanta coisa. Você fica louco, senhor. Você vai pegando os trens assim, aí você gasta mais dinheiro. Mas o 80% dele é a mesma coisa que todo mundo, senhor. Não tem Sim. diferença, não? E é interessante que é uma empresa que vem só crescendo e eles, eu imagino que não tem interesse em sair de Belo Horizonte, que é só aqui que tem, né? Ah, mas é porque é o seguinte, né? Assim, tem coisa que é mais difícil de escalar. Não é que não é escalável. Por exemplo, é muito mais fácil escalar um supermercado BH do que escalar um Verde Mar. Sim. Entende? Padaria, a qualidade da padaria, por exemplo, da produção própria, você não consegue. Se você pegar, por exemplo, eu acho que uma loja do BH, assim, só não sei quantos são, mas vamos dizer que uma loja do BH tem 100 funcionários. Um Verde Mar tem 300. Dentro da mesma loja, entendeu? Por causa que ele entrega coisas que o BH não entrega, e tá tudo bem, e eles são muito cada um tem um bons no nicho, que eles aham. resolveram fazer. Sim. Mas você escala muito mais fácil um BH do que um Verde Mar. É isso. aí. Ok. Léo, aqui o nome do nosso podcast, né, é Empreenda com Saúde. Você já é um grande empresário, super bem sucedido. E como que você faz aí, tirando um tempinho para você cuidar da sua saúde aí? Acordo 4h30 da manhã, E dorme. 9 horas da noite. Olha só. Aí eu Acorda todo dia esse horário? 4h30 da manhã eu tô na academia. Então, depois dessa, né? Então, 4h30 é pesado. 5h30 dá pra Menino encarar. faz o que quer, só faz tem que fazer. Essa é a diferença. Olha. como é que é? Repete aí para os ouvintes. Menino faz o que quer, homem faz o que tem que fazer. É isso aí. Partiu, né, amor? Acordar Partiu. 4h30. No frio também? Oh, mas é costume, sou. Costuma, Aí 4h30, eu malho de 4h30 a 5h30, 5h30 eu tomo sono até 6 horas. Aí eu subo em casa, tomo café, levo os meninos na escola pra trabalhar. É isso que eu faço. Quando eu tô aqui, né? E quais são os futuros projetos aí da Coffee Mais para esse ano? Futuro projeto. Assim, seu planejamento agora para esse ano. Porque você falou que você viaja bastante, né? Eu acho que eu fiz um orçamento para crescer 30% esse ano. Eu estou crescendo 80%. Olha. Mas o que eu estou, mesmo assim, focado em fazer é consolidar meu time. Uhum. A gente hoje está com quase 70 funcionários e já tem gente que está comigo há 2 anos, há 3 anos, então a equipe está amadurecendo, né? Porque a empresa não pode depender da minha pujança, né? Porque eu não dou conta de ficar. Já tem 4 anos e meio que eu estou nessa loucura intensa trabalhando, né? E uma hora você vai cansando, né? Sim. Então, eu estou tentando consolidar esse time para que ano que vem eu cresça 20%, 20 e poucos por cento, mas que quem vai fazer esse crescimento não vai ser o Léo, vai ser a empresa, com as pessoas que estão lá dentro dela. Porque hoje eu sou CEO da Coffee Mais, né?
nem sei se associou, porque eu sou diretor comercial, sou diretor de marketing, sou diretor de pessoas, eu sou um monte de coisa lá dentro. E tá tudo bem. É o se lascou, né? Mas eu tô querendo fazer essa transição de fato, né? Porque, por exemplo, não é que eu não vou viajar mais, mas eu não quero viajar, pegar 4 voos por semana, 3 por semana. Eu quero viajar semana sim, semana não, tá tudo bem. E vou diminuindo porque eu tenho que colocar gente para fazer igual ou melhor do que eu na frente. Sim. É a ideia de qualquer empresa, né? Ser um organismo autônomo, né? Mas não é a ideia de qualquer empresário. Tem Devia muita ser, gente né? Mas, que tem a vaidade mata o cara só. Ou a falta de capacidade. Conta aí, Léo, pra gente, qual que é o conselho que você daria para os pequenos empresários, principalmente da área da agricultura, os produtores rurais que querem crescer? Foco. Sabe, muita gente dá tiro pra um monte de lugar. Ah, não tive uma ideia aqui, tive uma ideia ali, tive uma ideia aqui. Mas um monte de ideia, né? Começa. Aí pica o esforço em várias frentes de trabalho e não faz nada bem feito. Tem que escolher um trem e marchar pra cima dele. É isso que tem que fazer. E ter muita paciência. Uai, eu fiquei 2 anos tomando prejuízo, 2 anos e meio tomando prejuízo. E faz parte. sim. Tem que ter estômago, filho, pra ser empresário. Pô, acho que vai abrir uma portinha, começar a ganhar dinheiro amanhã. É difícil, hein? Nunca vi, não. É porque assim, ó. Esforço ganha de talento. Eu não sou talentoso, eu sou esforçado. Agora, você quer conhecer um talentoso esforçado? Chama Steve Jobs. Quantos caras que são talentosos e esforçados você conhece? Porque a gente, os talentosos são preguiçosos, então só sobe os esforçados. Eu sou o esforçado. Mas você imagina quando você acha um talentoso que é esforçado. Elon Musk, Steve Jobs, são talentosos, são esforçados. Aí, Não precisa nem do marketing. aí lança né? foguete e faz foguete dar resto. Exatamente. Exatamente. Quer falar mais alguma coisa? Eu tô introspectivo até hoje, porque não sei se eu planto café. Acho que É. você pode fazer uma consultoria aí, hein? Ser um dos Pois próximos é. empresários a seguir essa consultoria mensal aí com o Não, mas Léo. pois é, mas eu tô assim, será que eu faço? Aí vem o Léo e fala assim, não pica o esforço. Eu falei, nossa senhora, Tô picando. essa lubitar já dá um trabalho do cão, como é que eu vou mexer com café também? Pelo amor do pai. Léo, e como que o pessoal faz aí para te achar nas redes sociais, para conhecer o pessoal que quer ter sua mentoria para crescer nas empresas? Então, as empresas que eu dou mentoria não têm tamanho. Eu já dei mentoria para um cara que tem empório, faturava 150 mil reais por mês. Bacana para dar na mentoria que eu fiz com ele. Será que é o Marcelo? Se for. É um cara do interior de Minas, esqueci o nome da cidade dele, mas enfim. Tem no meu Instagram lá, Léo Monte Santo. Eu só atendo 4 pessoas por mês. Esse mês de maio já não tem vaga mais, então só a partir de junho para frente. Porque eu não dou conta de fazer com mais de 4, porque meu negócio é Coffee Mais. Uhum. Eu dedico 99,9% do meu tempo para ele. E se você tomar o café que você merece, você acha em Belo Horizonte, no EPA, no BH, no Supernós, no Verde Mar, no Super Luna, acha um monte de empório. São Paulo você acha os melhores. Você vai achar Coffee Mais no Brasil, então se você não achar numa rede de supermercado perto da sua casa, entra no site coffeemais.com. E pelo amor de Deus, se você tomar a decisão de tomar o café que você merece, toma sem açúcar. Bem lembrado. Todos os aspectos, né? Pra saúde também. Você falou, só para reforçar, da sua mentoria. Essa mentoria sua dura somente um mês? E depende do projeto, né? Depende do tamanho do seu negócio. Mas geralmente eu gosto de liberar o cara com 4 sessões, porque eu não faço nada para a pessoa, eu faço a pessoa fazer, entende? Porque ele tem que pegar o conhecimento e marchar para frente, né? Então, mas tem 2 empresas que estão com você, tem mais de 6 mil. Pô, o cara tem negócio de 100 milhões, é um negócio outro nível, né? Empresa de 300 mil por mês, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, o negócio é mais enxuto, né? Então, ainda está muito na mão do cara ainda, né? Uma empresa de 100 milhões já não está na mão do cara mais, você entende? Então, mas ele não está conseguindo fazer com que aquele negócio que deveria andar ser ele realmente ande, né? Então, o escopo é um pouco mais avançado, pensa assim. Ok. Bacana. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a audiência de todos vocês.
lembrar aí de curtir, comentar, seguir, compartilhar o conteúdo para que alcance cada vez mais pessoas. E, Léo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente espera conversar outras situações aí. Daqui a pouquinho, no Dedo de Prosa, que a gente descobre um parentesco. ou pro lado da Serra da Canastra ou pro lado do Caparaó, né? Tem braço para tudo quanto é canto aí. Mas muito obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite. E segue nessa pegada aí que nem eu te falei, quando eu vi a sua rede social, eu fiquei assim, encantado mesmo com tudo que você faz, do jeito que você conduz as coisas. E a gente precisa de mais gente assim no nosso mundo empreendedor aqui no Não, Brasil, né? você chegou até aqui, você vai ser cafequizado, viu? É isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu.